Continuando a aula aí, nós vamos ver aqui então, na continuação do Neolítico, a comunidade que é agropastoril. Quando o homem ele descobre a agricultura, ele passa a ter necessidade de estar perto da área de plantio, de estar perto da sua agricultura. Se você deixar lá, você tem um sítio, uma chácara, e vamos supor, seus pais plantam, sei lá, mandioca, feijão, milho, não sei, tá? E se ele se afastar do sítio por um longo período de tempo e não tiver ninguém lá para cuidar da plantação, essa plantação vai morrer. Então esse homem ele percebe isso, tá? Porque para a plantação ter continuidade, ter sucesso, ele precisava estar próximo da área de plantio. Daí ele vai passar a ter necessidade de ter sua casa. Agora não é mais uma tenda que ele vai poder levantar e desmontar a hora que ele quiser. Tá? Agora ele precisa de um lugar fixo. Daí surgem as casas, que eram casas muito simples. Algumas eram feitas de pedra, tá? E com basicamente um cômodo só. E outras eram de pau a pique. Que é casa de pau a pique, senhor? Casa de pau a pique é de barro. Tá? É feita de barro, entrelaçada com galhos, como vocês estão vendo aqui, e o telhado era de palha. Tá? Então eram casas muito simples, mas que era o abrigo necessário para ele se manter no mesmo lugar e também criar os animais. Então, lembrando, é uma comunidade agropastoril. E aqui o cão, né, representando essa domesticação do animal. Aqui as ferramentas, que são ferramentas agrícolas, né? Algo parecido com a foice, que servia para cortar, por exemplo, trigo, né? Na hora da colheita. Aqui para escavar, né? Também para escavar. Aqui um machado que servia para derrubar árvores, né? Então eles já faziam isso. E aqui, olha, nós temos, por exemplo, trigo. Aqui os grãos do trigo, e era onde as mulheres moíam o trigo para transformar em farinha. Um dos primeiros alimentos que o homem pegou a matéria-prima e transformou no alimento cozido, né, transformado, foi o pão. Então aqui ela vai moer esses grãozinhos com essa pedra, passando de um lado para outro, vai transformar numa farinha. E depois de transformar numa farinha, misturava com água e numa pedra quente, né? Fazia o fogo, uma pedra maior em cima, tipo uma laje quente, ela colocava aquela massa ali e fazia o pão ali. Tá? Era um pão achatado, né? Tipo pão sírio, sem fermento, no princípio, tá bom? E aqui mais pedras polidas, ó. Então sempre que agora ele vai fazer a ferramenta, a princípio eram ferramentas de pedra, só lá por volta de 3500 a.C. é que eles vão descobrir o metal. Então até lá as ferramentas eram basicamente de pedra ou de marfim ou de ossos. Eles vão desenvolver moinhos, que vai facilitar na hora de moer o grão, mas eles ainda tinham aquela moenda manual, né, a mais simplificada. Vão fazer fornos, né, de argila, né, fazer um forno para poder assar o alimento. Vasos de cerâmica, isso era por conta das mulheres. Então elas já descobrem, por exemplo, barro, a argila, né, para transformar em vaso de cerâmica, e também potes para armazenamento de alimentos, né, o que vai permitir que o alimento se conservasse mais tempo. Eles não tinham geladeira, e eles perceberam que o barro tinha esse poder de preservação maior do alimento, por ser mais frio, mais gelado, né? Eles guardavam então o alimento dentro desses potes e serviam também para cozinhar os alimentos aí. Tá? Os fogões eram muito simples, basicamente era uma fogueira. Tá? Os potes também serviam para armazenar água. Tá? Os homens do Neolítico também praticavam a tecelagem, então eles aprenderam a tecer os tecidos. Agora eles não vão se vestir mais só de couro de animal, eles já aprenderam que algumas plantas podiam ser feitas de tecido, por exemplo, eles podiam transformá-las em tecido, por exemplo, o linho, tá? Então o algodão,
eles vão pegar o linho, né, as mulheres, e vão fazer a colheita dele e vão fazer a tecelagem, ou seja, vão através dos teares transformar aquela planta num tecido e passar a usar vestimentas, aí, roupas de tecido, como algodão, linho. O comércio também vai surgir no momento que eles vão inventar, né, ou descobrir que o barro podia ser feito um pote de cerâmica que pode armazenar o alimento, começa o comércio. O comércio nada mais é, gente, do que troca de um produto por outro. Então, uma tribo aqui, por exemplo, produzia trigo. A outra tribo, quilômetros de distância, produzia milho. Então, vamos supor que chega um momento que eles estavam cansados de comer, a tribo A estava cansada de comer trigo, tá? Só trigo. Então, ela queria variar. E ela descobriu que a tribo B, a quilômetros de distância, produzia milho. Então, eles viajam até a tribo B e faz um acordo com a tribo B de trocar o trigo que eles produziam com o milho que a tribo B produzia. No momento que eles trocaram o produto, surgiu o comércio. Tá? E aí, com a cerâmica, eles podiam armazenar mais alimentos, o alimento não se estragava com tanta rapidez e eles podiam estabelecer esse comércio. Com o tempo, eles descobriram que podiam trocar também animais, que podiam trocar objetos que eles fabricavam, né, artesanalmente, e vai por aí afora. Aí a coisa começa a se tornar mais complexa, né? Ter mais produtos, mais mercadorias para serem negociadas. Por volta de 5.000 a.C., tá, os homens vão descobrir os metais. Na verdade, gente, é por volta de 3.500 a 4.000 a.C., eles descobrem os metais pela primeira vez aí. O primeiro metal, se eu não me engano, foi o cobre ou o bronze. Tá? O ferro, ele é mais recente, é por volta de 1.500 a.C. Quando eles descobriram os metais, eles começam a substituir a pedra polida pelos metais. Aí eles vão passar a fazer as ferramentas de metal, tá? E vários utensílios domésticos também vão passar a usar o metal para poder ser fabricado. E aí nós temos a região do Crescente Fértil, que eu já vou explicar para vocês com a imagem. Aqui nós temos uma vila que é uma aldeia neolítica, tá? Que ele já tem um grupo maior, a população cresce, tá? Então a população aumenta bastante, inclusive o rebanho deles também vai aumentar. Por que a população aumentou, Sora? Porque tem mais alimento, tá? E eles já não correm mais tanto risco. Eles já não sofrem mais tanto acidente indo atrás de uma caça de um grande animal, por exemplo. Já não ficam tão doentes porque a alimentação deles está melhor, então o organismo está mais forte. Então eles têm maior resistência. Então aqui a mulher está moendo os grãos, né, para transformar em farinha. Aqui a mulher está no serviço doméstico cuidando do filho. Aqui outra moendo grão. Os homens aqui trabalhando, né? Aqui, ó, trabalhando na agricultura. Os homens cultivavam e as mulheres faziam a colheita. Aqui a mulher tecendo, fazendo ali um tecido. E aqui os animais que eram domesticados nesse período: o cachorro, a cabra, o cavalo, a ovelha, o porco, a vaca. E aqui a pesca, né? E eles também continuaram caçando. E aqui algumas ferramentas usadas por eles nesse período, alguns tipos de vasos que eles faziam. Era um trabalho também feminino, tá? Aqui, ó, ela fazendo. Ela colocava uma coisa de barro, colocava outra em cima, até consolidar todos os, vamos dizer, os gomos, tá? Então, até aqui, né? Esquecendo, gente. Aqui a idade dos metais, né? Quando eles vão descobrir os metais pela primeira vez. E aqui nós vamos ter algumas ferramentas de metal já, ó, né? Uma ponta de lança, e aqui algumas ferramentas da época para ser usado na agricultura. E essa parte aqui eu vou explicar para vocês mais tarde, outra aula, que vai ser os monumentos, né, feitos pelo homem do período do Neolítico.
ok? Até a próxima aula, fiquem com Deus.